Meus irmãos, Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Nós vimos do verso 1 até o verso 6 na semana retrasada. Hoje nós vamos caminhar mais um pouco devido à ceia. Eu fiquei com medo de empolgar, e aí eu achei melhor a gente dividir esse texto. Então nós vamos até o verso 11, e na semana que vem nós iremos responder o princípio geral desse texto aqui, que é que o autor está combatendo a dureza de coração, a incredulidade, coisas essas que nos tentam, nos provam constantemente. Quem aqui não tem problema com provação, quem aqui não tem problema com dureza de coração, pode olhar aí e colocar o dedo debaixo do nariz, talvez não esteja respirando. Então esse é um problema de todos nós. E na segunda parte, na semana que vem, nós iremos responder qual que é o remédio que o texto que Deus nos dá sobre incredulidade e sobre dureza de coração. Amém? Então hoje nós vamos do verso 7 até o verso 11. Hebreus 3, do 7 ao 11, a palavra de Deus diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem ou não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós lemos o texto do Senhor, palavra do Senhor, é assim que nós cremos. Palavra essa suficiente para nos educar, para nos conformar, para nos admoestar, nos consolar e nos trazer a esperança. Fale aos nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor, que é o único capaz de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, o único capaz de abrir os nossos olhos, nos dar um entendimento acerca das realidades espirituais. Fale aos nossos corações, meu Deus, para que nós possamos entender a realidade do coração endurecido e possamos aprender a combater essa realidade que constantemente nos assola. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já falamos um pouco sobre isso em algum sermão para trás em Hebreus, mas só relembrando, eu e você, nós gostamos de histórias. Nós gostamos de boas histórias. Histórias, elas são uma ferramenta importantíssima no ensino. Elas são uma bengala que a pedagogia nos ensina, a oratória nos ensina e para cativar o público. A oratória vai nos ensinar, chame a atenção do povo, cative eles, conta uma história. Então histórias são coisas que nós gostamos e nós usamos histórias, nós contamos histórias. Existem os bons e os maus contadores, mas nós contamos histórias. Hoje eu não vou contar uma história, mas o autor aqui, ele relembra para mim, para você, uma história. E eu e você gostamos de usar história, a Bíblia usa história. A Bíblia é uma narrativa. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é Deus contando a história da salvação. A história de um Deus amoroso, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, vindo em resgate de um povo mau, de um povo rebelde, de um povo que disse: Deus, não quero você, quero caminhar só, quero autonomia, quero independência. Então, por isso que nós gostamos de história, e a Bíblia é repleta disso, e a Bíblia usa muito essas histórias, e ela usa essas histórias para nos ensinar de maneira positiva ou de maneira negativa. Então, essas histórias positivas que nós
conhecemos e nós contamos, elas são contadas para que eu e você possamos usar essas histórias, esses personagens, as coisas que acontecem, como um modelo a ser repetido, um modelo do que eu e você podemos fazer. Então são histórias de pessoas ou situações que muitas vezes nos encorajam, histórias que nos animam, nos ensinam, trazem esperança, e muitos são modelos a ser seguidos, e Paulo vai dizer isso. Ele é um modelo a ser imitado, e quando nós ouvimos, por exemplo, missionários, nós ficamos extremamente empolgados. Essa semana mesmo eu vi um muçulmano contando a respeito da salvação, e eu fiquei impressionado. Ele contava que ele sonhou que Jesus apareceu para ele em sonho e disse: vai no lugar tal, no endereço tal, procure tal pessoa e ele tem algo a te falar. E ele chegou lá, era um crente secreto, porque ele está num país onde não pode pregar o evangelho, e ali tinha um crente. E ele falou do evangelho, e ele se converteu. E é maravilhoso esse tipo de história. Mostra para mim e para você que Deus ainda atua, que Deus salva, que Deus transforma, que Deus, quando quer fazer, Ele faz, independente da situação. Se eu e você não formos, Deus faz. Por isso que eu e você precisamos de entender que é um privilégio nós sermos participantes do reino de Deus. Lembra, quando Deus colocou no jardim Adão e Eva, não é porque Deus precisava de um auxiliar, Deus precisava de alguém para fazer o que ele não podia. Não, Deus deu privilégio para o homem, para cuidar, para governar, para colocar o nome, para cultivar aquilo que Deus faria sozinho, de maneira perfeita. É por isso que eu e você temos que entender isso no mais profundo do nosso coração. Estar sentado aí onde você está hoje não é perda de tempo. Talvez você veio aqui porque faz tempo que você não vem, hoje é ceia. Talvez você venha porque você precisava de vir, não tinha nada mais atrativo. Mas eu quero dizer para você que é um privilégio. E ore para que Deus ilumine a sua mente, para que você tenha esse entendimento. Muitos um dia chorarão, muitos choram, gritam desesperados, porque estavam sentados assim como nós, e hoje estão em tormentas eternas. Então é um privilégio para nós, meus irmãos. E histórias como essa, histórias positivas de aquilo que nós devemos fazer, mas também a Bíblia traz para nós histórias negativas. São lembradas em todo momento como aquilo que não devemos fazer, aquilo que não se deve repetir. Olhe para a história, olhe para os personagens e não faça a mesma coisa. São histórias que precisam ser lembradas para que, pelo exemplo, possamos aprender o que nunca devemos fazer e o que nós não podemos repetir. E a Bíblia, ela é repleta de histórias assim. Histórias que apontam a providência amorosa de Deus por seu povo. Contudo, meus irmãos, a maioria dessas histórias, a grande maioria, são histórias usadas para mostrar a dureza do coração e a incredulidade do povo de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Corintos, ele, como autor aqui de Hebreus, ele usa a mesma história, a história do seu povo, para alertar: não façam isso, não repitam essas coisas. Todos nós já ouvimos aquele ditado popular que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas nós não gostamos de praticar esse ditado, esse provérbio. Nós gostamos de adrenalina, nós gostamos de sentir na pele. Eu tenho um tio, eu já disse para vocês, o meu tio, ele sempre diz que quando você vira para ele e diz assim: o senhor tinha razão, é porque deu errado. E eu e você gostamos disso. Às vezes nós pedimos conselho, ouvimos bons conselhos e fazemos contrário aos conselhos. E aí você vai dizer: fulano tinha razão, deu errado. Paulo aqui, ele traz uma história, essa mesma história, a história do seu povo, para alertar: não repitam essas coisas, não caiam nessa. Olhe para o modelo, olhe para a vida deles, olhe para aquilo e não repita isso.
Paulo olha para os 40 anos do povo de Deus no deserto, ele vai dizer em 1 Coríntios 10:6, ele diz assim, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de não cobicem como eles cobiçaram durante 40 anos do deserto, não caiam na idolatria, não caiam na imoralidade sexual, não caiam na murmuração. Isso é um pecado terrível no nosso meio. Dizem alguém, não lembro, que o louvor é para Jesus, a murmuração é para o diabo. É isso que esse povo estava fazendo aqui. Murmuração, reclamação, rebeldia, pôr Deus à prova, tentar a Deus, como nós vamos ver aqui. Então Paulo, ele diz, olhe para eles, aquilo é exemplo para que eu e você não façamos isso. Então uma história repleta de exemplos negativos, apontando para o que eu e você nunca devemos fazer. E o autor de Hebreus aqui, em sua segunda exortação da carta, depois de mostrar que Jesus ele é superior a Moisés, ele traz à memória da igreja a mesma história do povo no deserto, para que, pelo exemplo, eles não caiam no mesmo erro deles. Então, observa, o autor, desde o capítulo 1, ele está gritando no ouvido desses irmãos. Jesus é maior, Jesus é melhor do que os anjos. Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é superior a Moisés. Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é superior à antiga aliança. Olhe para Jesus, ouça Jesus. Se aqueles que ouviram o que os profetas disseram, e Deus os puniu, imagine vocês, que ouviram o próprio Deus encarnado, ensinando, alertando, ouça. Então, o autor de Hebreus aqui, ele relembra essa história, porque o povo hebreu, o judeu, ele era muito orgulhoso. Ele vai dizer, nós temos Moisés, nós temos as Escrituras, nós temos o Deus todo-poderoso. E Deus usa a história do povo deles. Deus usa os personagens que eles se engrandeciam de ser os seus pais. Não é assim? Às vezes nós gostamos de enaltecer algumas pessoas, trazer à memória as partes positivas para dizer, está vendo? Eu pertenço a esse povo. É mais ou menos isso que o judeu pensava. E o autor de Hebreus, ele vai na ferida. Ei, vocês são extremamente orgulhosos. Eu vou contar a história do pai de vocês. Eu vou contar a história do povo de vocês. Eu vou lembrar os seus antepassados. Como vocês são propensos a cair, à desobediência. Como vocês são propensos a enveredar por caminhos pecaminosos. Seus antepassados foram assim, e vocês caminham na mesma direção. E nós precisamos de lembrar, alguns aqui dentre o povo, a qual a carta é enviada, eles estavam sendo tentados a abandonar a Jesus. Muitos estavam cogitando voltar para o judaísmo. Por isso que nós vemos o autor tão empenhado em provar a superioridade de Cristo. Jesus é melhor, Jesus é maior, Jesus, ele é superior a Moisés. Ele aponta as falhas de todos esses, eles são humanos. Cristo não, Cristo é o Deus encarnado. Ele é o detentor de todas as coisas, criador, sustenta tudo pela força do seu poder. Então, ele está querendo marcar na cabeça desse povo que Jesus é suficiente, Jesus é melhor. Não abandonem Jesus. Abandonar a Jesus, acabou para você. Não tem esperança, não tem saída. Jesus, ele é a única saída. A tentação, meus irmãos, de abandonar a Cristo, ou a apostasia, eu acho que é a primeira vez que eu uso essa palavra na série de Hebreus. Então, a apostasia é essa inclinação do seu coração, desejo do seu coração de abandonar a Cristo. A apostasia é o abandono. E eles estavam sendo tentados à apostasia.
E essa apostasia, ela é perigosa. E eles estavam sendo tentados a isso. Então a advertência do autor aqui é contra a dureza de coração. Por quê? Nós vamos ver isso tudo até o verso 19, quando nós finalizarmos, mas a dureza de coração, ela se entrega à apostasia que leva ao afastamento de Deus. É uma consequência terrível. Então ele alerta contra o perigo de um coração endurecido, porque alguém com coração endurecido, ele dá mais um passo. E ele dá mais um passo. E cada passo que ele dá, ele termina longe de Deus. É por isso que no capítulo 6, ele vai dizer assim, ó, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então observa, a dureza de coração nos leva à apostasia, que a apostasia nos leva a afastar de Deus. E o próprio autor no capítulo 6 ele vai dizer, e é interessante porque esse texto aqui muitos usam para defender a perda de salvação. Então eu não vou entrar nesse mérito. Se você perde a salvação, o próprio autor de Hebreus vai dizer, tudo bem, perde a salvação, mas é impossível você voltar. O texto é claro, é impossível aqueles que estavam dentro da igreja, aqueles que ouviram o sermão, aqueles que cantaram, aqueles que provaram o dom celestial, aqueles que viveram uns aos outros, aqueles que participaram da ceia, aqueles que viveram a comunidade da fé, é impossível esses, quando se entregam à apostasia, quando deixam a dureza do seu coração perdurar, eles se afastam de Deus e eles não voltam, é impossível. É por isso que o autor, ele começa assim no verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. O autor aqui, meus irmãos, ele é inspirado por Deus. Ele tem uma compreensão correta de quem é o verdadeiro autor da Bíblia. Até o verso 11 aqui, ele está citando, Ctrl+C, Ctrl+V, o Salmo 95. Salmo 95, quem escreveu foi Davi. Mas ele aqui ele vai dizer, assim como diz o Espírito Santo. Essa clareza aqui aponta para o caminho da verdadeira fé. Porque o autor aqui ele vai combater fortemente a incredulidade. O não crer que Deus é quem está dizendo é o começo da queda de uma fé que foi levantada sobre uma base que não suportará o peso das provações. É por isso que a doutrina mais importante que você tem que conhecer é a doutrina das Escrituras. Se você não crê que de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, suficiente, inerrante, autoridade máxima na minha vida e na sua, meu irmão, pode levantar e ir embora. Porque começa assim, quando você descredita que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela não é autoridade máxima na sua vida, você abriu a porta para a apostasia e você começou o processo de endurecimento do coração. Porque às vezes você pode dizer assim, não, a Bíblia ela é a palavra de Deus sim, mas ela contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. Ela não tem porções, ela é a palavra de Deus, inerrante, suficiente. Então o autor aqui está querendo combater, porque se a palavra de Deus é Deus dizendo, eu tenho que colocar isso como um alicerce fundamental da minha fé, porque quando a provação vier, quando a dificuldade vier, quando a tentação vier, se a palavra de Deus não for esse sólido alicerce, você vai arrebentar, você vai cair,
Então por isso que ele vai dizer assim, ó, assim como diz o Espírito Santo. Ele tem clareza, é Deus quem está falando. Olha, assim diz o Espírito Santo. Então a sua intenção aqui com essas palavras é impressionar neles o dever prático. Pois é Deus quem está dizendo, é a autoridade máxima. Ele está querendo imprimir na sua mente, na minha mente, Deus aqui está falando. Abra os seus ouvidos, porque é o próprio Deus falando. Não sou eu, é Deus falando. Assim diz o Espírito Santo. Então ele cita o Salmo 95. E aí ele vai dizer, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Até o capítulo 4 nós iremos falar do descanso. No capítulo 4 nós iremos entender de fato o que é o descanso de Deus. Deus está dizendo aqui, eles não entrarão no meu descanso. Eles não entrarão no céu. Então o autor aqui, meus irmãos, já deixou claro que essas palavras aqui são do próprio Deus. São palavras dignas de total atenção e temor. Ele abre o capítulo 4 dando para mim e para você uma saída contra a dureza do coração. Temamos. Isso falta muito na igreja brasileira. Nós não tememos a Deus. Nós brincamos com Deus. Nós saímos de um extremo onde o judeu não proferia o nome de Deus, tamanho temor, para hoje nós fazemos piada em nome de Deus, nós zombamos do nome de Deus, nós estamos no culto e nós levantamos, nós saímos, nós entramos. Isso é terrível, falta temor. E o temor é um medo santo. As pessoas não têm mais medo de Deus. Perderam. As palavras de Deus, meus irmãos, devem ser ouvidas e ser levada ao mais alto apreço da sua vida. Você não precisa de me ouvir, mas ouça as Escrituras. Ela é a autoridade máxima. Então ele vai dizer hoje. E é interessante que o tempo do verbo aqui é presente. Quando você vai lá para o Salmo 95, quando Davi escreveu isso há não sei quantos anos, ele vai dizer hoje. Hoje, se você ouviu, hoje, o dia de decidir é hoje, o dia de se posicionar é hoje, o dia de se aprumar é hoje, nesse exato momento, é hoje que você está ouvindo, hoje, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Isso é sério. Deus falou ao povo no deserto com Moisés. Deus falou, meus irmãos, através de Davi com o Salmo 95 aqui, e se dirige a eles novamente. Então o autor de Hebreus, ele cita novamente, apontando o quê? É o Espírito Santo, é o próprio Deus. Meus irmãos, nós temos que entender isso. Deus espera que você ouça hoje, toma uma atitude hoje, decida hoje. A sua oportunidade é hoje. E você tem que entender isso. Nós não sabemos se amanhã vai ter ar nos seus pulmões. Hoje é o dia da decisão, hoje é o dia do compromisso, hoje é o dia de compromisso com Deus sério. E não é aquele compromisso sem vergonha, não. Aquele compromisso que você já sabe que amanhã você não vai nem lembrar dele. Meu irmão, hoje. E Deus tem nos avisado, dia após dia, Ana, hoje. Hoje é o dia de você firmar um compromisso com Deus, com o povo de Deus. Hoje é o dia da conversão, hoje é o dia de batizar, hoje é o dia de proclamar, eu sou de Cristo, eu amo a Cristo e amo a seu povo. É hoje.
Nós perdemos o temor. É hoje, não é amanhã. No verso 8 ele vai dizer assim, ó, não endureçam o vosso coração. Eu estava lendo um puritano, Joe Owen, a respeito disso aqui, do endurecimento do coração. Joe Owen diz assim, ó, esta é uma expressão metafórica que denota a incapacidade de qualquer coisa receber uma impressão do que é aplicado a ela. Ser endurecido é ser como cera que endureceu. E, portanto, não pode receber a impressão de um selo que é colocado nela. Ou é ser como um cimento que endureceu numa espátula. A obediência é aplicada às almas dos homens através do Espírito de Deus, através dos seus comandos, suas promessas e das advertências. Essa é a sua voz, toda a revelação de sua mente e vontade. Quando não se faz a devida impressão na alma dessa maneira, disse que a pessoa resistiu ao Espírito. Desobediência, coração duro. Desobediência é não ouvir a voz de Deus. O que Joe Owen está dizendo aqui é que muitos corações estão como essa cera que ia receber o selo, mas está duro, não imprime mais. É aquela colher de pedreiro que não foi lavada e você chega lá, tem que descartar, não presta, está cheia de cimento. Então ele está dizendo assim, os comandos de Deus, a orientação de Deus, a vontade de Deus é para ser impressa no nosso coração. Mas quando eu e você não fazemos isso, nós estamos rejeitando o Espírito, estamos rejeitando a Deus. É por isso que no capítulo 6 ele vai dizer assim, ó, quando você faz isso tudo, você está crucificando Jesus de novo, expondo ele ao ridículo, à vergonha. É dizendo assim, ó, o sacrifício não foi suficiente. Então se o que Cristo fez não resolveu o problema, acabou. Não tem mais solução, não tem mais saída. Se Cristo não resolve, ninguém mais resolve. E eu e você precisamos, meus irmãos, de tomar cuidado com o coração endurecido. Lembra, isso aqui é um sermão só. Do capítulo 1 ao capítulo 3 ele está falando a mesma coisa. Então ele está falando aqui de incredulidade, coração endurecido. Lembra Paul Tripp? Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Se você diz com a boca, mas não vive com a vida, é porque você não crê, você é um incrédulo. Por isso que está cheio de gente nas nossas comunidades que dizem ser crentes, mas não são. No capítulo 10 ele vai dizer assim, ó, não deixe de congregar como é costume de alguns, dureza de coração. Quando você vem na igreja no dia que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, se você quer, dureza de coração. Porque Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está ensinando, Deus está imprimindo, mas seu coração é duro. Eu venho quando eu quero, pastor. Eu acho que não preciso desse tanto de culto. Dureza de coração. Quando alguém te exorta, você acha ruim, dureza de coração. Lembra Tiago, nós decoramos. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está dureza de coração. Quando você rejeita a instrução de Deus, rejeita a vontade de Deus, dureza de coração. O autor aqui está dizendo, cuidado com o coração duro, porque o coração duro é o primeiro passo para a apostasia, e isso te leva ao afastamento de Deus, e você não entra no descanso. Descanso aqui é salvação, descanso aqui é céu. Lembra, no capítulo 2 ele vai dizer, esteja firme em Cristo, porque muitos pensam estar firme, mas quando a adversidade vem, quando o problema vem, você percebe que você está em alto mar, e aí já foi tarde. Meus irmãos, isso aqui é sério. Então ele vai dizer, não endureça o seu coração. E aí ele vai olhar lá para trás, para o exemplo. Como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então aqui ele está citando o Salmo 95. E o Salmo 95 tem em mente duas ocasiões onde o povo de Deus falhou miseravelmente. Quando você olha para o Salmo 95, ele tem dois episódios. Embora o texto aqui, ele vai dizer depois que eles me tentaram por 40 anos. É 40 anos de desobediência, é 40 anos de coração duro, é 40 anos tentando a Deus. Mas ele traz dois episódios que nós vamos ver agora. O episódio de Êxodo 17 e Números 14.
Então, em ambas essas passagens aqui, meus irmãos, na Bíblia, narra os episódios onde o povo de Deus, depois de haver visto tudo que Deus fez, como milagrosamente Deus os tirou do deserto numa coluna de água. Você tem noção? Eles passaram a pé enxutos no Mar Vermelho, coluna de água daqui, coluna de água aqui, no meio do mar, ninguém molhou o pé. Eles viram isso tudo, eles viram as 10 pragas, eles viram a mão de Deus, de maneira que nenhuma geração viu. Ninguém viu o que eles viram, ninguém presenciou o que eles presenciaram. Mas mesmo assim, povo de coração duro, viu o que viu e não resolveu nada. Eles caminharam, eles viram. Aí diante de uma provação, quando Deus entra no deserto, quando Deus começa a provar, lembra, Deus tira um povo do deserto, Ele vai nacionalizar esse povo, Ele vai organizar esse povo, Ele vai dar lei para esse povo, Ele vai dar direção para esse povo. Deus, quando começa a provar, Deus, quando começa a testar esse povo, aí eles se esquecem de tudo que eles viram e como Deus fez tudo e murmuram. Olha o que diz em Êxodo 17, eu vou ler do 1 ao 4. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendais comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Esse é o primeiro episódio onde o autor de Hebreus narra esses acontecimentos. Moisés chama esse lugar de Massá e Meribá. No Salmo 95 ele repete Massá e Meribá. O autor de Hebreus, ele coloca como prova, provocação, rebelar contra Deus, ou então tentação. Alguma tradução pode ser rebelião, ou pôr Deus à prova, ou provocar a Deus. Essas são as palavras usadas do autor de Hebreus para apontar o descontentamento de Deus com a incredulidade desse povo. Um coração, meus irmãos, quando ele não está disposto a obedecer a palavra de Deus, ele responde às provações da vida com rebeldia e tentação. Agora você observa, esse povo viu o que viu. Quando Deus coloca um problema para provar esse povo, eles têm a capacidade de perguntar: pode Deus estar no meio de nós? Era muito melhor a escravidão do Egito. Por que Deus foi nos tirar do Egito? A gente estava lá tranquilo, confortável. O que Deus foi se intrometer? Aí ele tira nós de lá e agora a gente vai morrer de sede aqui? E você vê que Moisés fala assim: vocês só falta me apedrejar. Tamanha violência que esse povo foi para cima de Moisés. E quando vai para cima de Moisés, está indo para cima do próprio Deus. Moisés chama aquele lugar de rebelião, tentação. Agora você imagina, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? Quem será por nós? Depois, meus irmãos, deles verem tudo o que eles viram, a reação deles é rebelar, provocar a Deus. Eles tentam Deus, eles colocam Deus à prova. Você imagina? Quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes Deus te assistiu, quantas vezes Deus te socorreu, e basta Deus te colocar numa prova, você reclama, você ofende, você tenta, você descredita, você cogita no seu coração: Deus não é suficiente. É isso que nós fazemos. Nós não temos diferença nenhuma desse povo. Viram tudo que Deus fez, na primeira oportunidade, quando Deus prova o coração deles,
eles tentam, reclamam, se rebelam contra Deus. Olha a loucura, olha a cegueira espiritual desse povo, olha a nossa cegueira espiritual. Meu irmão, você tem coragem de chamar um pitbull para porrada? Você não faz isso. Agora se imagina um povo que viu o que viu o Deus fazendo tudo aquilo, e esse povo provoca Deus. O Senhor não é de nada. Olha, a gente vai falar mais disso no próximo sermão, mas aqui a gente aprende uma coisa maravilhosa. Milagre, coisas extraordinárias, serve para nada. Porque ninguém viu o que esse povo viu. Ninguém. Isso serviu para quê? Para ter mais condenação neles. Esse povo viu coisas, meus irmãos, que eu e você, milagre não salva ninguém não. Coisas miraculosas não salva ninguém não. Não transforma a vida de ninguém. Não adianta você ver essas coisas. Não serve para nada. Ela fortalece a nossa fé. Um testemunho é bom. A gente vê Deus curando, a gente vê Deus trabalhando. Isso é maravilhoso. Mas não gera salvação, não gera crença em ninguém não. Está cheio de gente querendo ver essas coisas. E o texto vai mostrar que esses viram o que viram. E o resultado, quando Deus colocou um teste na vida deles, foi reclamação, murmuração. Só não está com nada. Foi isso que eles fizeram. E o outro texto que o autor tem em mente aqui é em Números 14. Então observa, olha o que aconteceu. Deus tirou esse povo do Egito com mão poderosa. E Deus está caminhando com eles rumo a Canaã. Deus leva eles na fronteira, onde eles avistam a terra prometida. Deus fala para Moisés, chama 12 camarada, um de cada tribo, manda eles espiarem a terra. Eles passam lá 40 dias, e aí eles voltam. Eu vou ler Números 13, 27, e a gente vai chegar lá. Olha o que eles vão dizer. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele tinha subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram. Algumas traduções, a NAA coloca, falaram mal da terra que haviam espiado. Imagina. Caleb está lá, não meus irmãos, Deus é poderoso, olha o que Deus fez. A terra é nossa, não interessa quem está lá dentro, nós vamos possuir. E o povo, você está doido? Lá é esse negócio mesmo, mas tem gigante. Lá não está com nada. E aí ele continua. A terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, olha a questão da identidade. Olha isso aqui. Não estava no script não, mas é bom a gente falar. Olha a identidade, quando você não sabe quem você é em Cristo Jesus, quando você não sabe o que Cristo fez por você e a situação e a posição que Deus colocou em você. Olha o que o povo de Deus diz a respeito deles mesmos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha, quando você não sabe quem é Cristo, quando você não sabe a sua posição de Cristo, você se olha como um coitado. Oh céu, oh dia, oh azar. Eu sou um gafanhoto. E eles acham que eu sou um gafanhoto mesmo. Não, meu irmão, nós somos povo de Deus. Nós temos um Pai que zela por nós, todo-poderoso. Esse povo viu milagres. Chegaram na fronteira da terra, olharam a terra. Nós somos gafanhoto. Olha a incredulidade do coração. Você está vendo como milagre, poder não resolve nada? Deus já mostrou tudo.
E eles continuam achando isso. Apenas Josué e Caleb são fiéis e confiam na poderosa mão do Senhor. Olha Números 14, 8 e 9, olha o que diz. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Verso 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Meu irmão, você descreditar de quem Deus é rebeldia. E Deus abomina a rebeldia. Josué está dizendo assim, ó, não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Olha só. Caleb diz, é boa a terra, vamos entrar, Deus já nos deu. Josué vem, eles são pão, nós vamos comer aquele povo como pão, nós vamos devorar, nós vamos entrar com tudo, Deus é conosco. Mesmo assim, meus irmãos, diante do relato de Josué e Caleb, toda a congregação queria apedrejá-los. Você imagina? Queriam pegar Josué e Caleb e apedrejá-los. Aí a glória do Senhor aparece e Moisés diz no verso 11, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Para que Deus fez sinais? Para mostrar que Ele é Deus. Eu sou o que eu sou. Por que os apóstolos faziam sinais? Por que Jesus veio fazendo sinais? Para apontar que Ele é o Cristo. Deus está falando, vocês são rebeldes. Eu já mostrei demais para vocês. Cansei de fazer o que eu fiz. Então Deus, através da intercessão de Moisés, meus irmãos, não destrói o povo. Deus ia destruir o povo. Moisés, Senhor, não faça isso, tenha misericórdia, é o seu povo, o que eles vão dizer? Aí, no verso 21 ao 30, no capítulo 14, ainda diz assim, ó, porém, aí Deus dizendo para Moisés, porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedecem à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do mar. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra mim, dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a despeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb e Josué. Meus irmãos, eles estavam na fronteira para possuir a terra. Eles tentam a Deus, se rebelam contra Deus, murmuram contra Deus e Deus dá outro comando. Volta para trás, volta, entra para o deserto de novo. Eu vou matar todos vocês, enquanto eu não matar o último. Vocês não saem do deserto. Você tem noção? Porque murmuraram contra Deus, reclamaram de Deus, não creram em Deus. Talvez é você assim hoje. Por isso, meus irmãos, que no verso 11, o autor vai declarar, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus aqui, ele dá uma terrível sentença. Todo aquele povo que saiu do Egito. Isso aplica também a nós hoje. Ninguém que saiu do Egito, acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb, ninguém entrou
na terra prometida. Aqueles irmãos de Hebreus, da igreja, provavelmente Roma, eles estavam pensando em abandonar a fé em Jesus. Do mesmo jeito que seus pais no deserto, quando Deus colocou em dificuldade e sofrimento. É assim que eu e você fazemos. Quando faltou água, para que o Senhor nos tirou daqui? O Senhor não nos serve mais. Quando a igreja começou a ser perseguida, quando as coisas começaram a ser tomadas, quando você teve que viver de fato o evangelho, escolher ou Cristo ou outra coisa, volta de novo a tentação de abandonar a Jesus. Esse negócio não está com nada. Aí vem sofrimento, vem dor. O que nós fazemos? Reclamação, murmuração, pensando em abandonar a Cristo e voltar para a velha vida. Isso é tentar a Deus, isso é provocar a Deus, isso é rebeldia contra Deus. Meus irmãos, olha a loucura que nós caímos. Basta Deus fazer qualquer mínima situação que nos tira o conforto, e eu e você murmuramos, desacreditamos, nos rebelamos. Isso é dureza de coração. Nós esquecemos que quando fomos salvos em Jesus, inicia-se um processo contínuo e progressivo na minha vida e na sua, chamado santificação. Hoje nós vimos de manhã, nós vamos repetir. As dificuldades são uma ferramenta primária da santificação. A provação, o sofrimento, a dor, são ferramentas que Deus usa para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo, meus irmãos, está dizendo que Jesus veio para que aqueles que vivem, vivam para Ele e não para si mesmos. Paulo aqui está apontando que o DNA do pecado está no egoísmo. Nós vemos isso lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. A desobediência, a rebelião, a tentação deles teve relação com o amor a si mesmos, que substituiu o amor de Deus no coração deles. Eles olharam para o egoísmo, para eles mesmos. Vamos escutar a nossa própria voz, nós não precisamos de Deus. É assim que nós fazemos. Basta vir uma dor, basta vir um desconforto, basta vir qualquer coisa que nos tira a paz, nós reclamamos, nós murmuramos, nós tentamos a Deus. Isso é dureza de coração. O maior dos ídolos é o ídolo do ego. O ego, meus irmãos, nos coloca no centro de tudo e faz com que a minha vida e a sua seja moldada pelo que nós queremos, por quê, onde, quando queremos e a quem queremos entregar. E se o egoísmo ainda vive entre nós pelo fato do pecado ainda habitar em nós, então outro ídolo que temos a tendência de servir é o ídolo do conforto. Por causa do egoísmo, eu só penso em mim mesmo. E automaticamente vem outro ídolo do seu coração, que é o conforto. Então quando Deus, no deserto, tirou o conforto deles, a privação de água, o que aconteceu? Quando Deus colocou a comunidade dos hebreus em perseguição, o que aconteceu? Quando Deus deu perda, quando Deus deu sofrimento, quando Deus provou, tirou alguma coisa, o que aconteceu? Deus tocou no ídolo do coração. Deus mexeu no amor da vida deles. Aí veio murmuração, veio reclamação, veio rebelião. Nós queremos voltar para o Egito. Os hebreus, nós queremos voltar ao judaísmo. Tiveram saudade do tempo da escravidão. Os hebreus em Roma tiveram saudade de Moisés, do sacrifício, do templo. É disso que nós queremos. Vamos voltar para os rituais. É isso que esteja talvez passando, meus irmãos, no seu coração. Abandonar a igreja, abandonar a Jesus. Mas você não vai dar o braço a torcer. Você é como a maioria. Eu amo a Jesus. Mas você vem na igreja quando você quer.
Devocional na sua vida é um evento. Oração na sua vida, então? Mas você diz que ama Jesus. Nunca você abandona Jesus. Mas a dureza do coração, a cegueira é tão grande que você já está abandonando a Jesus, se afastando, a ponto de um dia você não perceber que você está longe do porto. Isso é dureza de coração. Nós estamos correndo atrás do nosso conforto. Casas melhores, salários melhores, passeios melhores, vidas melhores. Meus irmãos, basta Deus mexer um pouquinho na sua estrutura. Eu já vi, você também já viu, pessoas ricas, quando Deus mexeu na saúde, perderam tudo para comprar saúde. Passaram-se uma vida se privando para ter uma velhice mais confortável e Deus falou, é aí que está a segurança? Eu tiro. E Deus conhece o ídolo do seu coração, Deus conhece o ídolo do meu coração. E Deus vai mexer. Se você é crente, genuíno, lavado e remido pelo sangue de Jesus, se o Espírito Santo do Senhor habita em você, meu irmão, ou você renuncia aos seus ídolos, ou Deus vai mexer com eles. E vai mexer, porque é isso que Deus faz. Deus, ele mexe nos nossos ídolos, porque no coração meu e seu só deve estar assentado, governando Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Deus não aceita concorrente. Deus, ele vai mexer nos nossos ídolos. É isso que talvez esteja passando na sua mente. E esses exemplos aqui são para mostrar para nós que no deserto da vida, provação faz parte da caminhada. Eu e você vivemos o já do reino celestial e eu ainda não da plenitude desse reino. Aqui, meu irmão, tem dor, aqui tem sofrimento, aqui tem provação, aqui tem tentação, aqui é difícil. Aqui você vai trabalhar e não vê o dinheiro, aqui é corrupção, aqui é governo oprimindo, aqui é o mais poderoso oprimindo. Aqui é família oprimindo, é gente falando mal, é gente torcendo para dar errado. É assim que o mundo vive, é assim que o mundo é. Debaixo do sol o mundo está quebrado, não há esperança, tudo é vaidade, vaidade de vaidades. Nós já vimos isso em Eclesiastes. Aí você talvez está aí na sua consciência, martelando há muito tempo, por que Deus permite que aconteçam coisas indesejáveis na minha vida? Ou por que as coisas são tão difíceis? E a resposta, meus irmãos, é que hoje ainda nós estamos no deserto. Eu e você não entramos ainda na Canaã celestial. O descanso ainda não aconteceu. Todo cristão deveria estar certo das provações nessa vida. Você já deveria esperar. Você deveria achar que quando não acontece é que está estranho. Provações manifestarão a realidade da nossa fé ou a ausência dela. Deus prova o seu coração não para ele saber. Ele já sabe, ele conhece o seu coração. Mas é porque o seu coração te engana. O seu coração grita para você que você é um crente batuta, que você é um crente 100%, que você é um crente sem defeito. E Deus fala assim, você precisa de sacrificar o Isaac. Você está achando que Deus precisava de um filho? Ele queria mostrar para Abraão quem era o Deus que ele servia. Se era o Rei dos Reis ou se era o filho que ele tanto esperou. E Deus vai fazer isso com você. Se você não renunciar aos seus ídolos, espera. Pode esperar. Deus, ele é o dono do tempo. Ele é paciente. Ele vai te pegar. Renuncie aos seus ídolos, porque senão Deus vai te pegar. E às vezes, você vai sentir coisas que não gostaria de sentir. Mas vai ser bom. Porque quando Deus mexe comigo e com você, é bom. Porque nos cura, nos sara. Tira as vendas e os nossos amores errados e nos concentra nele. A W. Pink, ele vai dizer a respeito das provações. As provações
revelam a condição dos nossos corações. Uma crise nem produz nem prejudica o homem, mas manifesta. Quando tudo parece um mar de rosas, parece que estamos bem. Mas será que somos nós mesmos? Estão nossas mentes firmadas no Senhor, ou ao contrário estaremos descansando em suas misericórdias temporárias? Quando a tempestade se manifesta, não é o tanto nossa falha nela, quanto nossa habitual falta de apoio em Deus, de caminhar diariamente na dependência dEle, que se torna evidente. Deus, Ele vai mexer comigo e com você. Ele mexeu com esse povo. A tarefa de Deus, meus irmãos, é completar a obra que Ele começou na minha vida e na sua. E lembra, Deus não erra. Deus é perfeito, Ele vai terminar. Se precisar de me quebrar, te quebrar, Ele vai te quebrar, Ele vai te arrebentar, mas Ele vai te consertar. Por isso que não tenha um coração duro. O Paul Tripp, quando nós vimos hoje de manhã, ele nos auxilia a fazer duas coisas para que a gente possa entender o poder santificador dessa ferramenta que se chama dificuldade, sofrimento, provação nas nossas vidas. Porque o ídolo do egoísmo, o ego, que automaticamente nos leva a outro ídolo, que é o conforto, meus irmãos, faz com que eu e você murmuremos. Uma noite mal dormida, você reclama. Está chovendo, você reclama. Está frio, você reclama. Está calor, você reclama. Tem dinheiro, você reclama porque você não pode gastar, porque você tem que trabalhar. Não tem dinheiro, você reclama porque você queria gastar e você não pode. A gente reclama de tudo. Por quê? Porque nós concentramos a nossa vida num processo curto de só olhar para hoje e esquecemos que o projeto de Deus é a longo prazo e no processo de santificação Deus tem um plano progressivo e contínuo na minha vida e na sua. E para que eu e você possamos entender isso, o remédio que o Paul Tripp traz para nós aqui, que em primeiro lugar eu e você precisamos de confessar humildemente que muitas vezes valorizamos mais o conforto do que a graça santificadora. Você está mais preocupado em se dar bem, se sentir bem, ser feliz, do que ser transformado e ser parecido com Cristo. E para ser parecido com Cristo, Deus, Ele vai te pegar. Deus, Ele vai te quebrar. Então você precisa de se arrepender. Senhor, eu quero me alegrar nas provações, eu quero me alegrar nas dificuldades, porque o Senhor está trabalhando em mim, fazendo que eu pareça cada vez mais com o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos. Eu e você não podemos desejar a graça redentora e ao mesmo tempo amaldiçoar as dificuldades. Deus muda a minha vida, Deus me dá paciência, me dá amor. Aí quando Deus começa a trabalhar, você começa a reclamar, você começa a amaldiçoar o que Deus está fazendo. Deus me dá um emprego, aí Deus te dá um emprego, você reclama do patrão, você reclama do trabalho, você reclama do salário. Isso é amaldiçoar o que Deus está fazendo. Então observa tanto que o nosso coração é duro. Isso que o autor de Hebreus está querendo gritar para mim e para você, que ei, talvez você não seja o que você acha que é. Talvez esse cristianismo, essa conversão que você acha que aconteceu na sua vida, não aconteceu. Por isso que ele vai colocar essa condicional. Se você perseverar até o fim. Porque a perseverança, ela é uma marca da verdadeira fé. Em segundo, Paul Tripp vai dizer que eu e você, nós precisamos de lembrar da cruz. É o que nós iremos fazer aqui, ó. A ceia do Senhor. Nós precisamos de lembrar da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, meus irmãos, ela nos ensina uma verdade poderosamente encorajadora. E isso eu e você nunca poderemos esquecer e nunca deveríamos esquecer, porque Deus, ele é capaz de tirar o melhor das piores coisas, das piores situações. Porque na matemática de Deus, a pior tragédia na história, olha, a pior tragédia foi a condenação injusta, a tortura exaustiva do único homem perfeito que já pisou, Cristo Jesus. E essa maior tragédia que aconteceu na história se tornou na melhor coisa que nos aconteceu. O sacrifício de Jesus que definitivamente pagou nossa pena e nos deu vida.
O que parecia naquele momento uma grande derrota, Satanás triunfou, deu tudo errado. Não! O Deus Todo-Poderoso, amoroso, sábio, que tem o controle da história, que nada foge ao seu controle, ao seu poder, tem um plano e será executado de maneira perfeita, sábia e plena. Não deu errado, deu tudo certo. O que parecia ser errado, tragédia, derrota, foi a maior vitória que Cristo conquistou na cruz, para mim e para você. Esses momentos difíceis, porém, meus irmãos, nunca são um sinal de que Deus nos abandonou, mas é uma indicação de que a sua graça transformadora está em ação. Não pense assim, Deus está nos provando para nos melhorar, nos dar um upgrade. Você quando converteu era um 1.0, fraco, 3 cilindros. Deus está te transformando num 1.6, num 2.0, num 4.1, Ele está te turbinando. Não veja a prova dessa maneira, veja como Deus te transformando. O texto, meus irmãos, aponta para nós que dificuldades podem gerar em nós um coração duro. Dificuldades, tristeza, sonhos acabados, sonhos interrompidos, projetos, amores, tudo. Quando isso acontece, quando os nossos planos são frustrados, o texto vai dizer que a tendência minha e sua é endurecer o coração. Mas Deus diz assim, ó, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Olhe para a cruz, onde a maior tragédia gerou a maior bênção para mim e para você. Amém?